Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo certo? Então, uma feliz quarta-feira a todos, né? Chegamos na nossa querida metade da semana, que muitos gostam, né? Porque é véspera de quinta, véspera de sexta, mas a gente sabe que o meio da semana sempre é muito bom. Exatamente. Estamos aí, pessoal. Bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem, ó, deu até um zoom aqui, ó. Sentiu? Mas o pessoal tá querendo nos ver, eu acho. Mais a Mona do que eu, com certeza. Mas, bom dia, pessoal. Estamos novamente aqui com mais um programa Algo a Mais no dia de hoje, quarta-feira, dia 11 de março de 2020. Como diria Tiago Zilli, ano de Nosso Senhor, depois de Cristo. Tô com delay, desculpa. 2020, ano de Nosso Senhor. 2020, depois de Cristo. Ah, sim. Caiu agora, deu pra ouvir aqui. Deu pra ouvir. Show. Então sejam bem-vindos a mais um programa Algo a Mais. E Mona, quais são os assuntos para hoje? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre espiritualidade e também teremos a nossa quarta do sofá. Mas para esse primeiro assunto, para falar sobre espiritualidade, a gente recebe Fábio da Silva, ele que vem de Veranópolis. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E primeiramente, então, a gente pede, Fábio, se apresente para os nossos telespectadores, para o pessoal saber quem é Fábio, de onde que vem esse autoconhecimento, né? Esses conhecimentos que você irá nos repassar hoje. Tá bom, certinho. Então, eu resido em Veranópolis há cerca de 4 anos. E antes disso, 15 anos de Caxias do Sul. Mas eu sou natural lá de Guaíba, pertinho de Porto Alegre. Mas em Caxias do Sul foi onde eu tive o contato maior com questões voltadas à religiosidade. E dentro da religiosidade veio o convite a estudar teologia. Então eu sou formado em teologia, sou teólogo. E sempre trabalhei de maneira voluntária nesses meios religiosos, aí, movimentos ligados à igreja, com palestras, treinamentos, cursos voltados à espiritualidade. A teologia ela é um pouco mais aberta, digamos assim, não é nichada, né, focada somente numa forma de religião. Muitos anos depois, eu vim conhecer a profissão de celebrante de casamentos. Então, eu fiz um curso de especialização em celebração de ritos no Instituto em São Paulo. Então, eu sou teólogo, especializado em celebração de ritos matrimoniais, como profissão, atividade profissional, celebrante de casamentos. E a paixão pela espiritualidade, envolvendo ela em todas as suas dimensões, todas as suas abrangências. Muito bem. Vamos lá, então. Ou até nós podemos também só fizemos no final o nosso adendo ao nosso apoiador. Sim, porque tem um convite também, né? Claro, ótimo. Mas então, Fábio, Veranópolis é conhecida como a capital da longevidade, né? Isso Existe mesmo. um estudo para dizer que Veranópolis tem essa, como a gente pode dizer? Qualidade de vida. Exato, essa qualidade de vida. Fala um pouquinho sobre o que a espiritualidade tem a ver com essa longevidade. Muito bem. Esse estudo da longevidade realizado em Veranópolis, ele tem já 25 anos de duração. Ele iniciou com o Instituto Moriguchi, um instituto ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eles queriam entender por que a média, a expectativa de vida do idoso em Veranópolis era maior que a média nacional. Uhum. Então, analisaram vários aspectos que a medicina consegue mensurar. Alimentação, atividade física, colesterol, glicose, todos esses fatores aí. Na mesma época que eles tiveram o resultado desses estudos, entraram em contato com uma determinada povo lá do norte da Itália e viram que tinha muita coisa semelhante um no outro. Mas somente uma coisa diferia dos resultados. A incidência de problemas cardiovasculares lá era muito maior que a observada aqui. Então, eles foram analisar outros fatores que não aqueles mensuráveis. E 2 fatores foram primordiais para eles definir a diferença. O primeiro deles, relacionamentos familiar e social. E o segundo deles, espiritualidade. Porém, essa espiritualidade que nós vemos na pessoa longevo, 70, 80, 90 anos, é aquela espiritualidade secular. A espiritualidade ainda com vínculo
de uma religião específica que foi trazida com os nossos imigrantes, italianos, alemães, poloneses, portugueses, né? Que não tem nada de errado nisso, absolutamente nada de errado nisso, né? Mas essa prática trazia o que para essas pessoas longevas? Uma paz de espírito mais observada, uma tranquilidade mais na aceitação de algumas dificuldades da vida, alguns problemas cotidianos que eles poderiam enfrentar. E, obviamente, né, todos vocês sabem que as dificuldades que esses imigrantes enfrentaram não foram poucas aqui na região, né? E a fé, vamos usar assim o nome, a fé permitiu que eles persistissem em construir alguma coisa aqui e deixar para a nossa geração. Então, se percebe, né? A gente fala sobre a espiritualidade, logo mais a gente vai falar o que é essa espiritualidade, né, Doug? Mas a gente percebe que não são só aspectos físicos que interferem na nossa longevidade. Não, absolutamente não, né? Sempre tem um algo a mais. Que nem nosso programa. É verdade. Fábio, uma pergunta bem propícia que foi falado nessa questão da longevidade. Qual a principal ou as diferenças entre religiosidade e espiritualidade? Muito bom. A religiosidade, ela é a prática de alguns aspectos ligados a alguma religião, né? Para entendermos melhor o conceito. Quando a gente fala em religião, nós estamos falando de um grupo específico com comportamentos, rituais, tradições, normas específicas ligadas a uma instituição específica. A gente tem o costume aqui na região de perguntar assim, qual que é a tua religião? A gente fala católico, né? Uhum. Não. A religião é cristã, é o cristianismo. Certo. Certo? E a maneira que a pessoa manifesta esse cristianismo é dentro do católico, apostólico, romano, que é bem distinto, né? Porque existe depois o católico, apostólico, ortodoxo, existe depois o protestante, o luterano, evangélico, então existem várias práticas diferentes, certo? A religiosidade, então, é tu praticar todas essas normas, tradições, culturas dessa religião específica, né? Então, ele é muito nichado, isso aí, mas pode se manifestar de diferentes formas dentro de uma única religião. A espiritualidade, ela já é um pouco mais abrangente, porque ela não pertence a um único grupo. A espiritualidade já é algo intrínseco da natureza humana. E essa definição, por incrível que pareça, não foi uma religião ou curso de teologia que me mostrou. Foi a medicina que veio me trazer. Então, o pessoal ali que tem o estigma de ser cético, né, de ser agnóstico, alguma coisa assim, veio trazer uma definição abrangente, mais, digamos, humana do que é a espiritualidade. Algo intrínseco à natureza humana, onde o ser humano vai atrás de significado, propósito de vida, contato com aquilo que chama de transcendente. E pode ser manifestado na sua relação com o eu, com o outro, com a família, com a natureza e com aquilo que ele pode chamar de sagrado. A gente fala muito sobre tudo que nos rodeia, né? Sobre tudo ser sagrado, como a gente estava falando nos bastidores. E muito vai da nossa espiritualidade mesmo, né? Uhum. Existe também essa espiritualidade mais consciente, né? Exato. Como que funciona para chegar a esse ponto de eu ter uma espiritualidade consciente? E o que é essa espiritualidade consciente? Certo, Mona. Trazendo essa cultura que nós temos na tradição dos nossos imigrantes, que foram passando de gerações para gerações, nós temos, vamos pegar aquele exemplo que eu dei anteriormente, né, da questão do cristão católico, né? Nós temos a minha formação é cristã católica, enfim, né, minha prática toda, então eu posso falar sem problema nenhum. Nós temos uma frase que norteia muito o comportamento, ou que deveria nortear o comportamento do cristão, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então isso de uma certa maneira, algumas pessoas querem cumprir ipsis literis, literalmente essa frase. Primeiro é o contato com aquilo que chamo de mais sagrado, para depois me relacionar com o outro, e em último estágio, talvez relacionar comigo mesmo. Né? Mas qual que é a concepção, digamos assim, mais aceitável disso aí? Nós somos seres existentes no mundo, e esse mundo para nós é algo real.
Se eu quiser, em primeiro momento, ter contato com aquilo que eu não tenho uma definição realmente do que é, talvez essa aproximação seja um pouco limitada ou se torne um pouco distante, né? Então, eu sendo um ser existente no mundo real, qual que seria o ideal do ponto de partida? É o próprio eu. Então, a espiritualidade consciente começa como ponto de partida o autoconhecimento. Eu me conhecendo, sabendo aquilo que é valoroso para mim, aquilo que pode tornar os meus princípios, aquilo que pode nortear a minha vida, aquilo que pode dar liberdade nas minhas escolhas sem eu ter irresponsabilidade naquilo que eu faço, respeitando o outro, não ferindo o outro, e isso é uma definição muito importante de liberdade, né? A minha liberdade para onde eu interfiro na do outro, né? Onde eu faço tudo isso sem culpa, sem medo, devido a crenças que eu venho trazendo ao longo da vida, isso tudo eu posso chamar de espiritualidade de uma maneira consciente. Quando eu tenho tudo isso desenvolvido em mim, que eu tenho mais liberdade de agir, eu posso me relacionar melhor com o outro. A importância do sim e do não. Eu não sou obrigado a aceitar todo mundo na minha vida, né? Mas eu não sou obrigado a negar tudo que me aparece também. Algumas possibilidades surgem. Exato. E a gente só vai saber o resultado que elas nos darão se nós abraçarmos, se nós praticarmos. Me conhecendo, podendo me relacionar melhor com o outro, em determinado momento eu vou ter uma definição daquilo que é sagrado para mim. A gente tem uma ideia de que sagrado é aquilo que está lá longe, né? O intocável, a divindade, ou aquele que está somente dentro de um templo que eu vou chamar de religioso. E, na verdade, nós carregamos todos os dias algo que nos diz o que é sagrado, né? Vamos pegar, por exemplo, a nossa coluna vertebral, certo? Nossa coluna vertebral, a gente tem a parte cervical, a parte torácica, a parte lombar, e aquela última lá embaixo é chamada de região sacra, né? Então, nessa concepção, sagrado, sacro, a palavra sagrado vem do latim sacro, é aquilo que está profundo na nossa existência e que nos sustenta no dia a dia. É simples de entender. Não é fácil, mas é simples, né? Fábio, vou te pedir um minutinho. Nós vamos para um breve bloco de comerciais. Muito bem. Acertado. Na sequência, a gente volta com mais programa Algo a Mais aqui na Conecta Mais Web TV, mas antes de ir para o nosso bloco de comerciais, a gente quer chamar a atenção para o nosso apoiador, um novo mundo do cinema bem pertinho de você. Para saber sobre as sessões e os filmes em cartaz, acesse movieart.com.br. Lá você pode, inclusive, fazer a compra do seu ingresso online. Movieart Cinemas, pessoal, aqui em Nova Prata. Na sequência, a gente volta com mais programa Algo a Mais aqui na Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, live the world otherwise. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Oi, alô, som. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais.
Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. Strike Bowling. Jogar boliche é diversão garantida. Espaço para happy hour e eventos. Uma grande opção de delícias e bebidas para o seu momento. Junte a família e amigos. A lei é simples. Divirta-se. Strike Bowling em Nova Prata. É isso aí, pessoal. A gente volta para o nosso programa Algo a Mais, aqui na Conecta Mais Web TV. E a gente continua falando sobre espiritualidade, Estávamos falando sobre essa parte do sagrado, sobre o que entendemos por sagrado. Eu acho que também cabe dizer que nós somos seres sagrados, né? Assim como tudo que nos rodeia, nós também somos. É possível afirmar essa... Com certeza, dentro daquilo que eu acabei de falar, que o sagrado, na verdade, é a tua concepção, o teu conceito daquilo que é profundo na tua existência. Nós, seres humanos, de maneira muito individual, nós temos uma definição do que é o valor profundo para cada um de nós, certo? Então, tem muitas pessoas que valorizam uma coisa e outras pessoas não valorizam tanto essa mesma coisa. E são coisas diferentes, cada um pode valorizar. O próprio contato com a forma de religião, o próprio contato com aquilo que é espiritual. Tem gente que não tem nenhuma adaptação a esses conceitos e são pessoas que são completamente humanas na relação disso que eu acabei de falar, do eu, do outro, a família, a natureza. Estávamos conversando anteriormente ali a questão dos animais, né? São seres existentes dentro da natureza e que tem uma relação de troca de afeto com o ser humano. Isso é uma maneira de tu mostrar uma preocupação dentro do contexto que tu está inserido. Então, com certeza absoluta, cada um de nós é um ser sagrado dentro do conceito daquele. Estamos inseridos no mundo real. O que é real para nós é termos a concepção de que temos profundidade. Fábio, uma questão muito praticada, principalmente na nossa região, por ser uma religião bastante cristã, católica, é isso? Isso, sim. É a questão de praticar, não vou dizer pecados, mas praticar coisas ruins, como de repente maltratar um animal, como de repente ir lá cortar sei lá quantas árvores e pensar que indo na igreja tudo vai ser perdoado e tá tudo certo. Com referência a esse ponto, tu acha necessário termos uma religião para termos espiritualidade? Não há uma obrigação nessa relação espiritualidade-religião. Mas tudo permeia a questão de que qual que é a geração que eu faço parte e quais foram as orientações e as culturas que foram passadas para mim. Por exemplo, voltamos à questão de Veranópolis, né? O estudo feito na longevidade. Longevidade são pessoas 60, 65 mais. Então, para as pessoas hoje de 70, 80, 90 anos, se tu perguntar para a nona, né, lá em casa, o que é espiritualidade, ela vai te dizer isso. É ir na missa, acreditar XYZ, Exato. É na quaresma fazer isso, não fazer aquilo, é rezar o terço, enfim. Eu volto a dizer, não tem nada de errado nisso aí, porque esta geração trouxe essa cultura com eles. O que nós observamos é quais são os resultados na vida que essa pessoa que pratica isso tem. Quais são os cultivos que essa pessoa tem ao longo dos anos e que passa como valor para os seus familiares, para os seus amigos. É uma pessoa boa consigo mesma? Ela se ama? Ela se autovaloriza? Valoriza a família a qual ela faz parte? Valoriza o trabalho que ela tem? Ela cuida da natureza a qual ela está cercada? Natureza, nós falamos plantas e os animais, né, do que nós estamos falando. Exato. E ela tem uma concepção
própria do que ela considera como sagrado, como divino, então tudo certo. Agora, se a pessoa apenas cumpre literalmente a questão perdão, da religiosidade e acha que somente a prática ritualística livra ela de outras responsabilidades, que era o outro item que nós estávamos falando, Isto. e que essas práticas livram elas de culpas e coisas assim, aí nós temos algo a questionar. A espiritualidade é muito mais humana do que ritualística. E essa é a concepção que nós devemos ter. Inclusive, eu acho que nos tempos dos nossos avós e tudo mais, a religiosidade era bem como tu dizia, né? Se tu pedir para as nossas avós o que é espiritualidade, ela vai te trazer essas questões de que é ir na missa, de que é rezar o terço, e eu acho que hoje em dia tem se aberto muito mais o leque de poder acreditar no que cada um acredita. Acho que lá atrás a obrigação em se ter uma religião era muito mais imposta. E hoje em dia eu acho que tem se tornado mais aberta ao ponto de cada um poder ser meio que o que quiser e acreditar no que gostaria, no que quer acreditar, e não precisando deixar de ser uma pessoa boa por isso. E o fato de ser um ateu, um agnóstico, também não te faz ser uma pessoa do mal, muito pelo contrário, pode te fazer ser uma pessoa extremamente do bem, né? Exatamente. Não tem nada de errado isso, Douglas, né? Como eu falei anteriormente, ponto de partida é autoconhecimento, o que é a liberdade que isso traz para ti relacionar com o outro. Então, colocamos dentro do contexto que uma pessoa cética, uma pessoa agnóstica, uma pessoa que se diz ateu, vai estar inserido. Né? O que é sagrado para você? O sagrado para mim é eu me relacionar com isso aqui que eu acabei de falar. Pronto, você está dentro do seu conceito de sagrado. Você pratica alguma questão ritualística? Não, porque para mim não tem valor. Né? Conversando com uma pessoa dentro desses conceitos. Então, tudo certo, não tem erro nenhum. Né? O nosso, digamos assim, problema é muito mais cultural do que real. Né? É só uma questão de cultura. Porque as gerações atuais tem o alcance aquilo que a geração lá da nona não tinha. Não tinha. Informação na palma da mão. Então eu quero saber o significado disso que eu estou fazendo. Alguns especialistas dizem que a geração Millennium, por exemplo, né, não quer adentrar assumir a responsabilidade de uma profissão ou ser funcionário de uma empresa por muito tempo se aquilo ali não tiver significado para ela. Se for assim dentro de uma profissão, dentro de uma empresa, quanto mais na questão da espiritualidade e do autoconhecimento. Tu comentaste da questão assim, a pessoa pode acreditar e ser no que quiser. Sim, desde que observe esses envolvimentos com o eu, com o outro, com a natureza, que eles fazem parte. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Ele depende sempre do outro. Falando dessa parte cultural, né, muito se percebe, como tu dissesse, Douglas, que antigamente realmente a religiosidade cristã católica era muito mais ativa, ainda continua sendo, acho, a mais adepta. Eu acho que além de ativa, a Mona era imposta. Mas é isso que eu vou dizer agora, porque muitas antes mesmo de existir, tinha uma igreja. E ali já tinha para que rumo tu ia seguir. Se tu ia buscar algo a mais que tu precisava, tu só tinha essa opção. Não se tinha, como tu disseste, essa informação na palma da mão de saber que existia outros caminhos, outras formas de pensamento. Uma forma que eu acho é uma opinião minha, tá? Não tem nada a ver com o programa, nada a ver com a Conecta, nada a ver com as pessoas que estão aqui. Mas eu acho muito complicado ver as religiões como algo correto pelo fato de que as igrejas que a gente vê, principalmente em igrejas católicas, são templos luxuosos, digamos assim, e que no meu ponto de vista, volto a salientar, pessoal, no meu ponto de vista, eu acho que nós poderíamos investir tudo o que foi investido lá para seguir o que está na Bíblia, digamos assim, que seria amar o outro, que seria ajudar o outro, que seria, enfim, como tu disse, primeiro a ti e depois também aos outros, mas eu vejo que há um contraste muito grande nessa questão de existirem templos sagrados imensos,
feitos muitas vezes com grandes quantidades de ouro, enquanto algumas pessoas passam fome ou alguma coisa, passam necessidades ao redor disso tudo. Então, para mim, é um pouco complicado nos dias atuais, principalmente pelo fato de se ter acesso à informação e vermos que isso é em vários lugares e não é só na nossa região, não é só no nosso estado, não é só no nosso país. Então, por isso que eu, hoje em dia, tenho visto a religiosidade com outros olhos, a ponto de ver que existe um contraste grande aí nessa questão. A gente cai sempre na esfera do significado, né, Douglas? E como a gente estava abordando anteriormente, isso aí vem de tradições e culturas de séculos atrás, né? Tem muita questão do simbolismo nisso tudo que tu falou, né? O edificar templos grandes, em determinada época que o ouro era abundante, de fácil acesso, a questão de manifestar através de uma obra a adoração ou a tua relação com aquilo que é divino. Então, são comportamentos muito específicos de determinadas épocas ao longo da história. E que hoje, esses templos que tu abordaste aí, acabam ganhando até um caráter de patrimônio cultural da humanidade, coisas assim e tal. Então, o meu ponto de vista, né, do teu ponto de vista, o meu ponto de vista, se isso é a cultura específica de uma instituição, deixo eles com eles, né? O que importa para mim, no meu movimento ali, naquele meio, é o significado e propósito que eu dou para aquilo que eu chamo de sagrado. E pelo convívio que eu tive ao longo de 20 anos, em movimentos, em grupos ligados a isso, é muito distinto tu ver que várias pessoas que estão ali dentro, participando, têm essa concepção de que o que realmente importa. Mas eu estou ali naquele meio em virtude de tradições e heranças que muitos de hoje, eu tenho 43 anos hoje, né? Na minha geração ali, 20, 30 anos, foram em busca muito mais dessa questão, o que realmente importa, e o que importa para os outros é o que importa para os outros. Eu sei o que eu estou fazendo ali dentro. Se outros não sabem, ou se tem o seu valor, deixe que eles carreguem o significado deles, né? Então isso é uma coisa ainda que talvez um dia se mude. Mas enquanto não se muda, a gente faz aquilo que está dentro do nosso alcance. Claro. Para ter um bom convívio, né? Como eu te disse, eu só acho que foge um pouco do que estaria escrito. Do propósito. Exatamente, do propósito. Então, no meu ponto de vista, como tu disse, cada um tem o seu ponto de vista, e no meu ponto de vista foge um pouquinho dessa questão. Fábio, falando um pouquinho mais em religião também, com relação à espiritualidade, pode-se dizer que a grande quantidade de religiosidade que existia lá atrás pode ser referente à religiosidade de tentar explicar o inexplicável, que seria a vida após a morte, seria todas essas questões? Exato. Ótima pergunta. A religião, na verdade, é um conjunto de ideias que a humanidade veio trazendo e desenvolvendo ao longo do tempo para que trouxesse um pouco de calma. Um pouco de paz para o ser humano, né? Questionando todas essas manifestações que existem ao longo da existência aí, um tempo atrás aí, até manifestações da natureza eram julgadas como sendo manifestações de alguma divindade. Sim, claro. Né? Um castigo, uma ira, alguma coisa do gênero. E à medida que entrou-se a questão do conhecimento do todo, foi se tendo leveza no saber de que aquilo ali não era nenhum Deus amaldiçoando ninguém, certo? Esse anseio que o ser humano tem é o conceito de religião, né? A essência daquilo que a gente chama de religião. Mas isso não foi, caiu uma nuvem do céu, caiu uma gota sagrada na cabeça de alguém e foi tendo a escrita que foi definindo a lei, a regra, a norma daquela instituição. Isso é um trabalho de mais de milênios que nós temos na humanidade, né? O nosso próprio conceito cristão, católico, é fruto lá de toda a herança judaica, né? Nós somos frutos judaicos cristãos, né? Dentro da questão de religiosidade. E o povo judeu tem mais de 5.000 anos de história para contar, a partir do seu primeiro contato com aquilo que eles chamam de Deus, certo? Então tem muito fruto aí que foi desenvolvendo, amadurecendo, se transformando ao longo desses 5.000 anos e que trouxe depois uma nova forma de pensar a partir do fenômeno Jesus no mundo, né?
Então, todos esses anseios foram respondidos de uma maneira que, à luz daquilo que eles chamam de religião, foi desenvolvido ao longo da história. Vem meio que para dar calma e paz mesmo, porque Isso. é essa questão. Acho que uma das coisas mais misteriosas e sem comprovação científica e algo palpável é principalmente a vida após a morte, essa questão de existir ou não, da dúvida, e aí eu acho que a maioria das pessoas tem medo muitas vezes de pensar sobre isso, inclusive, né? Exato. Medo muitas vezes, que eu vejo, inclusive, Fábio, de que as pessoas próximas morram, os animais próximos morram, e se for analisar friamente, é a única certeza que nós temos, né? A morte, né? Exatamente. E a morte, né? Que aí muitas vezes muitas pessoas acabam tendo medo disso tudo, mas uma questão que eu tenho levado para minha vida é ter entendido que a morte ela é inevitável, ela vai acontecer, mas aí amar as pessoas todos os dias como se não houvesse amanhã. Amar as pessoas, amar os animais, amar a natureza, amar a vida todos os dias como se aquele dia fosse o último. Porque realmente não se tem certeza. Eu acho que isso tem muito a ver com a espiritualidade também, né? Total. A gente usou de novo a palavra ali, vamos retomar. Propósito. Né, Douglas? Propósito. Muitas pessoas nesse anseio assim, meu Deus, eu tô existindo, mas um dia eu vou morrer. O que vai acontecer comigo depois de morrer? E aí entram N explicações. Claro. Né? A pessoa cética vai dizer assim, ó, morri e acabou, não tem mais. Mas é a pessoa aquela que deseja algo mais, né? Então vem as formas de religião e dizem assim, ó, bom, segundo a nossa cultura, aquilo que nós viemos trazendo ao longo da história, depois da morte existe isso, isso e isso. E tu vai acolher aquilo que tu melhor identificar, aquilo que tu melhor achar conveniente para ti. E aí tu vai regrar a tua vida com comportamentos que te tornem digno de alcançar aquilo que a tua religião te norteou. A espiritualidade, qual é a resposta dela para isso aí? Esquece o que vem depois. Vive o agora. O que importa é o agora. É isso que tu acabou de dizer. Exato. Tá? Porque o depois, tu só vai saber depois. Vive o agora. Muito se fala também, na verdade, assim, eu gostaria... Quando tu participa de algo que tu gosta muito, tu quer expor esse algo para o máximo de pessoas que tu tens contato. E isso acontece muito na religiosidade, o extremismo, né? O fanatismo, em todas as religiões, independente de qual seja. Até que ponto eu estar... porque muitas vezes tu acaba coagindo alguma pessoa, né? Claro, a pessoa, como tu disseste, vai absorver, vai olhar com os olhos que ela quer olhar. Vai usar o filtro que ela quiser usar. Mas essa forma de expor e querer que alguém venha comigo para algum lugar, isto é visto como eu posso dizer, não digo espiritualidade, mas essa religiosidade sendo exposta e trazida assim à tona, ela é algo bom? Pode ser e pode não ser, né? Como eu falei anteriormente, o ser humano não nasceu para viver sozinho. E à medida que tu te identifica com determinado grupo e acha aquele convívio bom, aquilo que está sendo ensinado ali dentro sendo bom, cai na concepção que tu acabou de mostrar, acabou de citar. Eu acho que vai ser bom para todo mundo. E não é, né? Dado aí os exemplos de times de futebol. Cada um acha o seu maravilhoso. E conhece os pontos negativos. Inclusive, um slogan de um canal de TV é realmente cair nessa questão, né? O canal de TV por assinatura que transmite os jogos diz o seguinte slogan: o melhor time do Brasil é o seu. É o seu. Qual que é a resposta que vai ter a tua afirmação? Realmente é o meu. Só que cada um vai ter, realmente é o meu. E aí nós caímos na questão, o que é verdade para você? O que é verdade para você? No meu conceito, é tudo que termina em ismo ou ista, eu fico com o pé um pouco atrás. Então, né? Porque nem todo sapato cabe no pé de todo mundo. Com certeza.
do sapato. Para algum vai ser confortável, para outro vai ficar folgado, para outro vai ficar apertado. Então, tem a maneira certa da pessoa caminhar. Às vezes, esse convite, Mona Lisa, não acontece por maldade. Né? Acontece por realmente tu desejar o bem para outra Exato. pessoa. É que eu acho que Certo. tem a diferença entre o convite e a imposição. A insistência. Isso. É uma questão chamada insistência. No quanto você é persistente, no quanto você é insistente. Né? O persistente é quando você sabe que é bom, quer oferecer ao outro e dá tempo para o outro dizer sim para aquele seu convite. O insistente é aquele que fica enchendo o teu saco para que tu venha. Certo? E queira fazer parte daquele determinado grupo ali, fechadinho. E aí eu uso até referências lá dentro da própria Bíblia, né? Palavras do próprio Jesus. Jesus, em determinado tempo, chamou os seus 72, mandou de 2 a 2 ir nos povos ao redor levar a boa nova, a boa notícia, a maneira como ele estava manifestando a ação de Deus ali no povoado. Depois de um tempo, eles começaram a retornar. E teve 2 que disseram assim, estivemos numa localidade tal e existiam pessoas lá que não pertenciam ao nosso grupo e nós repreendemos ela. Eita. E aí Jesus perguntou, mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam falando da boa nova, eles estavam curando doentes, eles estavam acolhendo as viúvas e os leprosos e estavam dando esmola a quem precisava. É a resposta de Jesus, deixe que eles continuem fazendo. Porque quem faz isso, faz a vontade do meu Pai. Sabe? Então é muito observado isso. O próprio João Paulo II, quando começaram os boatos das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, um povoado lá do leste europeu, chegaram para ele e disseram assim, o pessoal está indo lá em Medjugorje e está dizendo que está vendo Nossa Senhora. E o João Paulo perguntou, mas o que eles estão fazendo quando eles vão lá? Eles se reúnem e rezam pela paz mundial. Mas deixem que vá, deixem que continue. Sabe? De novo, propósito. Qual é o propósito? Se está fazendo bem para si, para o outro, para a natureza, e estão tendo do consciente que é sagrado, deixe que vá. Mas não insista. Exato. Fábio, quanto à nossa atualidade, tu acha que ainda falta muito para sermos pessoas evoluídas, principalmente com nós mesmos? Eu acho que não. Eu acho que está tudo muito ao alcance. E sim, eu peço estar ao alcance, sim, mas fazer com que as pessoas consigam enxergar mais o que é o bem, o que é fazer o bem, esse tipo de coisa, de evoluir ao ponto de conseguir saber no que é o bom para si, bom para toda a comunidade, bom para o próximo. No meu ponto de vista, isso está muito possível, né? Muito alcançável, muito perto de cada um, tá, Douglas? São 20 anos que eu venho observando isso, né? Comecei de uma maneira ritualística, praticante, né, tradicional, e fui ao longo desses 20 anos conhecendo e permeando todos os aspectos que envolvem essa questão de espiritualidade. Ponto de partida sempre será o autoconhecimento. Sempre o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, né, como dizia o filósofo famosão lá, né, 5 séculos antes de Cristo. Então, conhece a ti mesmo. E aqui depois, tu vai abrir o leque para várias possibilidades. E aí, tu sabendo o que é bom, o que não é bom, tanto para si quanto para o outro, esse desenvolvimento, nessa evolução que tu falou, é completamente possível, completamente alcançável. Nós não estamos longe, não. Tudo está no primeiro passo de ter vontade desse despertar, eu chamo de despertar de consciência. No momento que tu tem despertar de consciência, tudo se torna um pouco mais possível. Sabe por que dessa pergunta, Fábio? Porque tu também é um ritualista. É essa a palavra? Cerimonialista. Eu sou celebrante de casamento. Celebrante de casamento, ok. Muito se vê nos dias atuais, é claro, porque a cultura também mudou, que os casais não conseguem permanecer muito tempo juntos. E aí eu até vejo que muitas vezes tem a questão do autoconhecimento envolvida nisso tudo também. Muitas vezes por que casou então? Por que aceitou então? E aí que eu entro nessa questão de
no teu ponto de vista, por que tu acha que nos dias atuais existe essa questão ainda de os casais não darem tão certo, de casarem e muitas vezes não conseguirem conviver por muito tempo? Tem alguma coisa a ver com a espiritualidade? Tem alguma coisa a ver com o autoconhecimento? Sempre tem a ver com isso. Sempre vai estar ligado, certo? Eu tenho a graça de celebrar casamento de casais que têm uma história muito consistente antes do dizer vamos casar, né? Porque o casamento, o evento, o casamento, nada mais é do que, como tu falaste, um ritual público, né? Que identifica uma passagem de uma fase na vida, certo? Mas aí existem diferenças de o que é casamento, o que é matrimônio, o que é sacramento, né, e tal, que não é o nosso tema de hoje, a gente não precisa se aprofundar. Mas o ato de casar é unir duas partes, Quais são os motivos que fazem essas duas partes se unirem? Quais são os desejos que fazem com que essas duas partes permaneçam ao longo do tempo juntas e construam consigo família, valor, hereditariedade, tudo isso, certo? Eu tô para te dizer, Douglas, que essa parte aí, estatisticamente falando, dos casais que não permanecem muito tempo casados, ela é muito pequena. É muito pequena. O que acontece quando ocorre esse tipo de coisa natural do ser humano? Dá mais atenção àquilo que causa Ibope do que aquilo que não causa Ibope, né? Certeza, com então, certeza. Né? Mas para ter uma ideia, essa questão de essa relação, número de casamentos, número de divórcios, o percentual entre eles ele é muito pequeno. Ele foi em torno de 1,5%, 1,7% no último ano. Ele é muito pequeno essa diferença, né? Em percentuais. Se colocar isso em números, né, nível Brasil, óbvio, vai dar um número grande, mas ele é ainda considerado pequeno perto do número de casamentos realizados. Como eu disse, eu tenho a graça de conhecer a história dos casais que eu celebro casamentos. E a maneira que eu celebro, ela não é ritualística, né, ela é fora do contexto religioso. Ela é muito voltada para a história do casal, para os motivos do casal. A cerimônia de casamento deveria ser vista não como um simples ritual de passagem. E acho que não jogar as coisas na mão de algo mais sagrado ainda, digamos assim, e dizer, tomara, utilizando Deus e Jesus como exemplo, vou jogar nas mãos de Deus e Jesus, eu vou ter uma bênção e aí vai fazer o meu casamento dar certo. Não. Existe uma música do padre Fábio de Mello que fala assim, o milagre se dará por duas vias, uma é minha e a outra eu deixo para você. A música é como se fosse Jesus falando, né? Então, uma parte é responsabilidade minha e a outra é tua. Não vem largar tudo na minha mão, não. Né? Se Jesus estivesse aqui hoje, falaria isso. Não vem largar tudo na minha mão, não. Tá? Questão de... por que não deve ser considerado somente um momento ritualístico, né? Uma passagem de fase? A minha preocupação dentro de uma celebração de casamento, por exemplo, é que os noivos e as pessoas ali envolvidas tenham ciência é o saber, né? Dos motivos pela qual aquelas duas pessoas estão dizendo sim ali na frente de todo mundo. E aí eu vou contar o que é valoroso para o noivo, o que tem validade, né, e princípios para a noiva, e vocês, meu Deus, realmente, né, o Fábio falou coisas que para nós tem valor. E é isso que a gente deve levar adiante na nossa vida de casado. E eu acho que principalmente nesse tipo de celebração, o que as pessoas devem fazer é ouvir o que está sendo dito, né? Porque muitas pessoas eu vejo que às vezes também sentam lá e entra por um ouvido e sai pela outra e choram na hora do beijo. Mas acho que principalmente o que se deve fazer é ouvir o que o celebrante está falando, o que o noivo e a noiva estão falando, porque é como a gente vem dizendo desde o início, o autoconhecimento é fazer com que a gente compreenda o que está sendo dito lá e que é muito importante, né? Perfeito. Em outubro tu vai ter a oportunidade de me ouvir falar. Com certeza. Inclusive, quero mandar um abraço para o Vini e para a Ariane, que serão... a Ariane, que já esteve aqui, a psicóloga Ariane, que gerarão uma nova família, gerarão um novo casal em outubro, onde nós estaremos presentes. Estaremos lá. Queria ler o comentário aqui da Ana Leschmann. Assunto muito interessante, parabéns. A Ana diz que muitas pessoas se preocupam com o ontem e o amanhã e não vivem o presente, e muitas vezes ouvimos frases de arrependimento de pessoas pois perderam oportunidades lindas de viver o presente.
e não podem mais recuperar esse tempo perdido. Até uma questão que a gente comentou várias vezes aqui no programa, que quem vive de passado tem depressão, quem vive de futuro tem ansiedade. E a maioria das pessoas não consegue viver o presente, como eu vinha dizendo, amando a todos como se fosse o último dia. E como tu disse também, é claro que para cada um a espiritualidade é diferente, mas eu acho que o propósito seria o mesmo, né? Exatamente. Qual a finalidade, né? Fábio, para finalizar essa nossa entrevista, vai ter um evento, né? No último final de semana de março. A gente gostaria então que tu explicasse o que vai ser esse evento e fizesse convite para os nossos telespectadores. Certo. Esse evento, as pessoas estão me perguntando se é um retiro ou não é um retiro, né? Então, é um retiro. Certo. O retiro, para quem nunca teve a experiência, você vai para um local, você fica lá dentro 2, 3 dias, um dia, dependendo do formato. O nosso formato é sexta-noite, sábado e domingo o dia inteiro, né? Não chamo de retiro por não ter vínculo com religião, né? Não ter vínculo com a igreja. As pessoas aceitam um pouco mais, então se chama imersão. A imersão chamada a imersão cura da alma. Cura no sentido não milagroso, certo, né? Mas cura no sentido de um processo de fortalecimento, onde nós vamos trabalhar exatamente isso que nós abordamos aqui ao longo do programa. Saber quem eu sou, saber o que me compõe, vamos identificar, desmistificar o que é essa alma que nós dizemos que temos, né? Dentro do conceito da psicologia, da filosofia. Entender o mundo que nós estamos inseridos, que tem coisas boas, coisas ruins. Cabe a nós acolher aquilo que é bom e melhorar, transformar aquilo que é ruim. E vamos ter ali dentro algumas práticas, vivências dinâmicas em relação ao luto, que nós abordamos agora há pouco, na questão da morte, ao luto, aos medos e culpas que nós carregamos ao longo da vida, que algumas delas vêm como heranças dos nossos antepassados, por questões de tradição, de cultura, que hoje algumas práticas de terapia chamam de crenças limitantes. Nós vamos trabalhar essas crenças limitantes. Depois nós vamos, para finalizar no domingo, nós vamos ter assuntos como gratidão, propósito de vida, gratidão pelo hoje, propósito de vida do porquê, o sentido a qual estou aqui no mundo, e ter essa definição definitiva do que eu posso considerar como sagrado. Acho que é muito importante, tenho certeza que é muito importante trazer esse tipo de assunto para a sociedade atual, onde cada um possa se conhecer melhor, cada um possa ter uma escolha diferente da que lhes é imposta, muitas vezes, como nós vínhamos falando, da insistência que muitas vezes acaba ganhando essas pessoas pela insistência. Até já teve pessoas lá em casa de determinadas religiões dizendo para minha mãe, não, porque a minha religião já curou a AIDS. Então, acho que é bastante importante trazer esse assunto para a nossa sociedade, principalmente para fazer a nossa sociedade despertar. Eu acho que assim, para finalizar mesmo com esse... O porquê dessa conversa que a gente está tendo aqui é entender essa diferença realmente entre a religiosidade e a espiritualidade. Toda pessoa, ela pode e ela deve ter uma espiritualidade. Cada pessoa desenvolve a sua de certa forma. E como tu disseste desde o começo, a forma que tu desenvolve é contigo. Falávamos nos bastidores, o simples fato de botar o lixo no lixo já é um ato de respeito, já é algo de respeito ao sagrado, respeito contigo mesmo, porque como bem tu disseste, no fim a gente culpa sempre alguém, porque é mais fácil largar a culpa do que assumir algo. Isso mesmo. Então, por exemplo, eu atiro meu papel lá no chão, daqui a pouco vem uma enchente, de quem que é a culpa? Minha? Claro que não. Choveu? Ou é de Deus ou é da prefeitura, né? Exatamente. Mas é sempre de alguém. E nunca nós. Nunca eu. Então, acho que é isso. Parar para refletir sobre o que eu estou fazendo, pensar sobre o propósito e, por que não, né? Ir para esse retiro e fazer... Não é bem como tu disseste, não é uma imposição. Não. É uma oportunidade. Exatamente. Como a gente falou, o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades. Exato. Cabe a você acolher aquilo que você considera como prioridade para a sua vida. Né? Perfeito. O evento ocorre dias 27, 28 e 29 de março, em Veranópolis,
Quem quiser ter o link da página do evento, pode passar, posso dar meu WhatsApp? Claro. É isso que eu ia te pedir, Fábio. Tá. Inclusive para que as pessoas que queiram entrar em contato contigo, seja para fazer a parte de cerimonialista, seja para entrar em contato contigo para esse evento, para que você deixe seus contatos, as suas redes sociais, para que o pessoal possa te contatar. Tá. Quem quiser entrar em contato direto comigo, pode ser pelo WhatsApp 54996862246, 996862246. O evento tem a página no site Simpla, sympla.com.br, simpla.com.br, daí tem que ir lá em Veranópolis, eventos de Veranópolis, vai estar lá a página. Lá na página tem um valor para inscrição. Essa inscrição é somente até o dia 20 de março, agora, como prazo. Quem quiser fazer inscrição diretamente conosco, pode me chamar diretamente pelo WhatsApp, que tem uma condição ali mais especial para quem tiver interesse direto, certo? E na questão de celebrante de casamento, como tu falou ali e tal, pode entrar em contato pelo WhatsApp também, que a gente atende com o maior carinho. Perfeito. Fábio, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, é sempre muito importante trazer... Eu ia dizer isso agora, muito válido, muito importante. Inclusive a Ana comentou, parabéns a vocês e ao Fábio, excelente entrevista. E a Tere, a mãe da Laura, né, Tere Cunico, o programa está muito bom. Gente, muito, muito obrigada, cada dia a gente tenta melhorar, né? Com certeza, realmente, uma melhoria constante. Com certeza. E... como vocês podem perceber, a gente sempre traz alguém que realmente sabe o que está falando. Alguém que sempre traz... algo a mais. Exatamente. Fábio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Pessoal, a gente vai novamente para um comercial. Na sequência, a gente traz Rosângela Matos aqui, Mona, para falar sobre o quê? Hoje, a gente vai falar naquele assunto que talvez seja feridinha de alguém. De alguns, né? Que são os homens... esqueci a palavra? Inseguros. Homens inseguros. Vamos lá. O que são, aonde vivem, do que comem. É que muito... a gente, quando fala do relacionamento, a gente fala muito da parte da mulher, né? Ai, a mulher pensa isso, a mulher pensa aquilo. Mas vamos entender também um pouquinho agora. Hoje vamos falar um pouco sobre os homens. Sobre esses homens inseguros. O que fazer... é bem como o Douglas diz, onde vivem, o que comem, do que se alimentam. Exatamente. Pessoal, então fica ligadinho aí que na sequência a gente volta com mais programa Algo a Mais. Aqui na Conecta Mais Web TV, você já sabe, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo. Francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA. Live the world otherwise. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Luniarte, móveis sob medida.
Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. Strike Bowling. Jogar boliche é diversão garantida. Espaço para happy hour e eventos. Uma grande opção de delícias e bebidas para o seu momento. Junte a família e amigos. A lei é simples. Divirta-se. Strike Bowling em Nova Prata. Muito bem, pessoal, a gente volta para o nosso programa Algo a Mais agora. A gente vai falar sobre homens inseguros com Rosângela Matos e eu tô falando rápido porque a gente tem muito assunto. Exatamente. Rosângela, muito bem-vinda novamente aqui. Sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito bom estar aqui com vocês. É sempre uma alegria. A quarta-feira de manhã sempre fica mais leve vindo aqui conversar com vocês sobre relacionamento. E hoje o assunto vai ajudar muitos homens, né? Isso aí. E mulheres, né? Mulheres entender um também, pouquinho mais do porquê. Porque as mulheres procuram muita ajuda quando se trata de evolução, de buscar mais autoconhecimento, melhorar a relação. Os homens ainda ficam um pouco mais envergonhados, né? Mas ainda assim, nos últimos anos, pelo menos o meu trabalho foi muito mais procurado por homens. E muitas pessoas pensam que só as mulheres são inseguras, né? Exato. Mas não, os homens também são inseguros, os homens também têm problema de autoestima, os homens também têm medo. Os homens também têm dificuldade para se relacionar muitas vezes. E quanto mais nós conseguimos ver os homens como um ser humano que também chora, que também tem medo, que também fica envergonhado, que também fica inseguro, mais é fácil criar um vínculo, né, entre o casal, namorados, enfim. Porque o homem, assim como a mulher, também sente. E há muito tempo atrás foi criada uma imagem de um homem perfeito, né? Um homem forte, Exato. Um homem que não chorava, um homem que não tinha sentimentos, que ele trabalhava, trazia o alimento para casa, e ele era o provedor, ele era o macho alfa, e aquele homem ficou muito marcado para as mulheres, inclusive, porque muitas esperam ainda hoje esse comportamento dos homens. E os homens acabam não tendo espaço, muitas vezes, na relação para ser vulneráveis. E muitos homens também não são tratados desta forma desde o início. Então, quem sabe não sabem nem como ser esse homem forte, esse homem provedor de alimento. Rosângela, uma pergunta bem bacana. Vamos lá, então. Vamos começar. Exato, já entramos, já chegamos com o pé na porta. Pé na assim, porta. Pode-se dizer que, de repente, pelo fato dos homens terem, com o passar do tempo, os homens têm sido mais criados pelas mães, por mulheres, e, como tu disse, muito se tinha no passado de que o homem tinha que ser o cara sem sentimentos, o cara forte, o cara, enfim, aquele cara durão. Pode-se dizer que pelo fato das mães, das irmãs estarem mais presentes na criação desses homens atuais, que eles conseguem e podem ter mais aflorado essa parte? Acredito que sim. E uma coisa bem importante é que os papéis mudaram. Então, imagina antes um homem com uma família com 7 filhos e uma esposa. Como que ficava esse homem diante, né, de todas as pessoas que precisavam dele? Então, havia uma necessidade maior de buscar o alimento, havia um peso e uma carga muito maior nesse homem. A responsabilidade era muito grande, ele tinha uma família. Então, imagina esse homem voltar para casa e começar a chorar. Ele ia desesperar todo mundo. Então, as coisas foram mudando com o passar do tempo. E hoje, as mulheres também, as mães têm uma visão diferente. Antes, há 30 anos atrás, as meninas faziam as coisas dentro de casa. Os meninos ajudavam o pai.
Isso mudou muito, eu acho lindo quando uma mãe me fala assim, Rô, o meu filho tem 14, 15 anos e o meu filho cozinha, meu filho arruma seu quarto, o meu filho ajuda na faxina. Eu fico encantada, porque eu sei que essa mãe está formando um homem com valores que será um bom pai, um bom marido no futuro. Eu acho que a questão do passado não era tanto dos homens serem fortes e tudo isso, mas era muito escondido. Sim, muito escondido. Não se tinha espaço para o homem ter sentimentos. E a criação, né? Eu vejo que as mulheres têm um papel muito importante na criação desses meninos, até porque muito foi escondido. Então, eles iam escondendo, camuflando seus sentimentos, e hoje nós temos homens que fazem isso, que vêm homens de 40, 50 anos, que não conseguem falar das suas vulnerabilidades, justamente porque no momento que eles estavam formando caráter, formando valores, eles aprenderam que o homem não chorava. Então, hoje é muito difícil fazer esse movimento de abrir vulnerabilidades. Quando eu atendo casais mais velhos, casais que estão há 30 anos juntos, que estão passando por uma crise, é muito difícil o homem se abrir. Ele vai criar um vínculo de confiança comigo e ele começa a falar das suas vulnerabilidades a partir da 3ª, 4ª sessão, que é quando ele sente que está num ambiente confortável e de não julgamento. Mas a mulher não. A mulher já chora no primeiro encontro, já abre o coração, já fala o que está sentindo. O homem não. É uma construção de confiança. Primeiro, ele precisa saber que não será julgado. E é difícil para o homem, muitas vezes, se colocar. Essa questão, para nós homens, falo com um exemplo masculino aqui entre nós, a questão do homem falar muitas vezes que tem sentimento dentro de uma roda de amigos é extremamente julgado. É julgado e ele vira motivo de chacota, de piada, e ele vai aprendendo a guardar tudo que ele está sentindo. Então, é aquela resposta básica, estou bem. Às vezes não está nada bem, o mundo está caindo, mas estou bem. E eu falo muito para as minhas clientes, deixem o marido, o namorado de vocês ser vulneráveis. E às vezes a mulher também não permite esse espaço. A semana passada nós falamos, né, o que a gente faz quando o homem não fala. Muitas vezes esse homem não fala, porque quando ele fala, ele é criticado. Exato. E o homem inseguro, ele tem sérias questões voltadas para a autoestima. E sim, os homens têm problema de autoestima. Às vezes eu estou atendendo o homem, e eu atendo homens quando eles são maridos ou namorados das minhas clientes. E ele não fala em autoestima no primeiro encontro. Não fala no segundo, não fala no terceiro. Aí lá pelo 4º, 5º, ele fala, eu acho que eu tenho um problema de autoestima. Mas eu já tinha certeza absoluta que existia esse problema. Só que ele usa outras palavras. Eu sou inseguro, eu tenho medo, eu tenho dificuldade. É problema de autoestima. Os homens têm problema de autoestima, sim. Os homens só não falam tanto sobre isso quanto as mulheres. Imagina um grupo de amigos bebendo num bar e um fala, nossa, vocês não sabem, meninos, assim, eu fico muito inseguro porque a minha namorada é uma gata. Ou, nossa, minha mulher agora tá com um cargo super alto na empresa, com um salário ótimo, estou inseguro com isso. Imagina os homens tendo essa conversa. Não vai acontecer. É aquela questão de assim, ó, vocês, público feminino, quando uma amiga chegar para vocês e disser, eu tô insegura, eu tô com a autoestima baixa, a outra vai chegar e vai abraçar e vai dizer, amiga, vem cá, vamos conversar. Vai ter um acolhimento. Gente, era isso que eu ia dizer. Eu acho que é muito disso que faz com que as amizades entre homens e mulheres venham crescendo cada vez mais. Porque o homem encontra uma amiga mulher que tá ouvindo ele, que abraça ele, exatamente, que diz, olha aqui, pode me falar tudo que tu precisa. Muitas vezes a mulher não vai falar nada pra ele. Né? Às mas vezes muitas vezes é só o fato de desabafar mesmo. Exato. Porque o fato de desabafar e contar faz com que a pessoa muitas vezes reflita dentro de si mesmo. Só colocar o sentimento para fora já exato, tira um peso das costas enorme. Então, quando nós falamos em comportamento, é necessário mudar, é necessário desmistificar o mundo masculino e o mundo feminino. Não são iguais. Homens e mulheres não funcionam da mesma maneira, até porque não foram criados da mesma maneira. Eu espero, sinceramente, que essa nova geração seja criada da mesma maneira. Mas antes não era assim, nós precisamos ter essa consciência. Uma pergunta também muito boa. Pode-se dizer que os homens têm se tornado mais inseguros pelo fato das mulheres terem ganhado cada vez mais espaço, cada vez mais visibilidade e poderem sim ser poderosas? Os homens sempre foram inseguros, mas agora sim,
Os homens acabam vendo a mulher de uma forma que ela não era vista antes. E muitos homens, de verdade, não bancam ter uma mulher segura ao seu lado. Infelizmente, porque o homem inseguro, ele começa... e nós precisamos entender o seguinte, que um homem que está muito inseguro, ele vai fazer da vida da parceira um verdadeiro inferno. Tá? Ele precisa de ajuda, porque ele não está bem, porque a vida não funciona quando você não está bem. E esse homem inseguro, ele vê essa mulher e vem a questão do ciúme. Porque eu posso perder essa mulher, ela tem um cargo melhor, ela tem um salário melhor, e ele começa a se colocar cada vez mais para baixo. Antes não era assim. O homem era o homem da relação, ele tinha um papel muito certo dentro daquela relação, e a mulher também. O homem saía, trabalhava, viajava, voltava. A mulher estava esperando por ele, muitas vezes com a casa limpa, a comidinha pronta, os filhos arrumadinhos, banhados e tudo mais. Agora é diferente. Muitas vezes o homem volta para casa e a mulher só volta no dia seguinte porque ela também está viajando, porque ela também trabalha fora, porque ela tem 1000 coisas para fazer. Então, o papel da mulher hoje é bem diferente do papel da mulher há 60 anos atrás. Certeza. E isso acaba influenciando, sim, no comportamento do homem. Porque antes era muito difícil ver uma mulher tão presente. Hoje é normal. As mulheres estão presentes no mercado, as mulheres têm opinião, as mulheres falam e as mulheres têm o poder de fazer o que elas quiserem. E com certeza devem ter muito mais, porque eu acho que já tem, mas ainda... Tem muita coisa para ser feita. Exatamente. Estou trabalhando duro para que isso Exato. aconteça. A gente falou desde o início do programa que o assunto ia ser os homens inseguros. Vamos lá, então. Rô, como eu vou saber certeza se com quem eu tô me relacionando, se meu namorado, se meu marido é um homem inseguro? Quais são os sintomas, os sinais? Os indícios. Isso. Vamos lá. A primeira coisa, só o tempo mostra com quem eu estou me relacionando, e por isso é tão importante conhecer a outra pessoa. Mas alguns sintomas da pessoa que é insegura, é uma pessoa extremamente crítica. Ela fica criticando todo o tempo a outra pessoa. Porque a partir do momento que eu critico o outro, eu estou diminuindo o outro, e eu acabo diminuindo o outro para que eu possa me sentir grande. Então, é o primeiro indício, uma pessoa crítica, uma pessoa que está sempre vendo falhas, é uma pessoa que está sempre falando mal das outras pessoas, é uma pessoa que, quando ela abre a boca, sempre sai ali uma nuvenzinha cinza, né? Ela está sempre detonando alguém. Um outro sintoma é que a pessoa fala muitas vezes, eu tenho medo, eu tenho dificuldade, eu não consigo. A pessoa mesmo se coloca para baixo, ela não confia na sua capacidade. Os inseguros também são ciumentos. Eles têm ciúme porque eles têm medo de perder. Já que eles acreditam que não são a melhor opção, eles acreditam que existem outras pessoas lá fora muito melhores, eles acabam se tornando ciumentos, eles acabam olhando para a relação e percebendo que aquela relação corre perigo. E com isso eles querem cercar a pessoa amada para que ela não fuja. Só que acontece o contrário, né? Quanto mais você prende a pessoa, mais ela tem vontade de ir embora da relação. Um outro sintoma dos homens que são inseguros é que eles, quando eles falam deles, eles se colocam lá em cima. É aquele homem que você olha muitas vezes e você tem certeza que ele não é inseguro. Porque ele está sempre fazendo uma piada, ele está sempre se colocando lá em cima, ele está sempre contando alguma vantagem, contando alguma história, ele é sempre grande. Ele é grande e as outras pessoas são pequenas. E ele faz isso para mascarar a insegurança. E muitas vezes você olha e fala, nossa, mas esse homem tem uma mega autoestima, esse homem é super bem resolvido. Não, bem pelo contrário. Ele está simplesmente se protegendo desse mundo que é assustador. E ele criou uma carapuça, ele criou ali uma armadura para se proteger do mundo. É muito normal pessoas inseguras terem esse comportamento. Um outro comportamento dos homens inseguros é não querer que a mulher brilhe. Então, ele tenta sabotar ela conta para ele um projeto, ela conta para ele uma ideia, ele já acha todos os defeitos naquela ideia, ele já acha tudo que pode dar errado, e ele começa a mostrar para ela que ela não tem capacidade. Ele acaba fazendo com que a mulher também se sinta insegura, e porque para ela acabar desistindo do sonho dela, do projeto dela. Então, quanto mais o homem é inseguro, mais a relação vai se tornando tóxica.
Porque ele vai diminuindo a pessoa que está do lado dele, ele vai tirando o brilho da pessoa que está ao lado dele. E isso funciona do outro lado também, tá? Vamos deixar claro que, assim como uma mulher insegura faz a mesma coisa com o homem, ela tira todo o brilho do homem. O homem inseguro, ele acaba se tornando muito tóxico na relação. Vai. Não. Só não brigue. Então, esse homem inseguro, é possível dizer que a partir do momento que ele começa a conversar com sua parceira, ele consegue, não digo curar, mas ele consegue ficar mais tranquilo? Era nisso que eu ia questionar. Que eu acho que, é claro, o homem tem que ter mais segurança, mas existem coisas que podem ser feitas por ambos. Sim, claro. Conversar é o primeiro ponto. Tem visita, né? Temos plateia. Eu só lembrei do chefe dizendo ontem, eu quero sentar e assistir. E é o que ele tá fazendo. Abraço, Fábio. A gente fala olhando pra câmera, né? Mas ele tá aqui. Abraço, Fábio. Sim, conversar é o primeiro caminho, tá? É começar a ter esse diálogo e um poder ser vulnerável com o outro. O segundo ponto é procurar ajuda quando essa insegurança já está prejudicando a vida. É necessário terapia em muitos casos um coach pode ajudar. Em alguns casos é necessário procurar uma psiquiatra, se a pessoa já tem crises de ansiedade, algum tipo de fobia. É muito importante procurar ajuda. Não dá para pensar que vai resolver com uma simples conversa, tá? Precisa de técnica, precisa de acompanhamento. É um caso sério. Nós precisamos entender que por trás dessa insegurança tem uma autoestima muito abalada, tem um homem com dificuldade muitas vezes de falar. E se são sintomas mais fáceis de identificar, se o homem está aberto para mudança, conversando com a parceira e os dois deixando muito claro o que eles querem daquela relação, o que eles esperam, fazendo combinados, já fica mais fácil. Porque você fala para outra pessoa, olha, isso me deixa inseguro. E a pessoa, ok, então o que nós vamos fazer com isso? Vamos resolver essa questão. E eles vão tendo uma facilidade maior para lidar com as coisas que vão surgindo. Agora, se cada um se esconde no seu mundo, a mulher não consegue entrar no mundinho do homem, não consegue entender o que ele está passando, e ele fica repetindo comportamentos, aos poucos a relação vai se tornando totalmente tóxica. E os dois sofrem com isso. A grande questão é que não é só a mulher que sofre, o homem sofre também. A pessoa insegura sofre demais, porque dentro da cabeça do inseguro tem um mundo acontecendo. Monstrinhos que são alimentados diariamente, medos, crenças, a falta de merecimento. O inseguro se coloca muito para ele, internamente para baixo. Ele não fala para o mundo, mas internamente ele acha que não merece tudo aquilo. Ele acha que não merece o trabalho, que não merece a mulher, que não merece a namorada, e ele acaba fazendo com que as outras pessoas pensem que elas não merecem. Ele acaba jogando para o outro aquilo que ele está sentindo. Ele espelha no outro. E é muito importante que os homens saibam que eles podem ter espaço na relação para falar. Né? Um dia eu vi uma imagem, e eu até salvei essa imagem no meu celular, porque eu achei ela muito bonita. Era um desenho de uma mulher com o marido deitado no colo. E aí tinha uma legenda assim, os homens também podem chorar. E é exatamente isso, os homens também podem chorar, os homens também podem ser vulneráveis. E eu acredito que o tempo vai fazendo as pessoas amadurecerem, eu acho isso fantástico, porque hoje os homens podem chorar sem serem vistos como frágeis, como fracos. Nada disso. Quem disse que o choro é fraqueza? Quem disse isso? Não. Eu sei que em um mundo corrido, com tantas coisas para serem feitas, é difícil muitas vezes você receber um colo, um abraço, mas pessoas que estão dentro de uma relação precisam ter isso. Os homens inseguros precisam disso, assim como as mulheres inseguras. E que seja normal olhar para um homem e entender ele é inseguro. Ok, o que vamos fazer sobre isso? Né? A namorada percebeu que o namorado é inseguro, a esposa percebeu que o marido é inseguro, chama para conversar, tem uma conversa franca, fala que você está aí, fala que você está disposta a ouvir e escuta sem julgamento, sem crítica, deixa o outro falar. Acho que muito que se tem nos relacionamentos é aquela gritaria, né? É acusação em cima... Nossa, tô quase levando o tapete aqui. É acusação em cima de acusação, é um tentando justificar erro do outro com o erro que o outro cometeu, com o erro que o outro cometeu, e não se chega a ponto nenhum. Só se chega a uma piora do que já era ruim.
É que nem aquele memezinho, tava ruim, não tava muito bom. Agora parece que piorou. Então, Tava bom, aí ficou ruim. Agora parece que piorou. acho que é bem essa questão, né, Rô, de ouvir sem julgar. E uma coisa que eu acho que interfere bastante nessa questão, que todos os programas a gente fala, conversa com o seu parceiro, conversa com a sua parceira, ouve o que um tem a dizer pro outro, e realmente faça isso. Acho que muito se tem essa ideia de que não vou falar pra ela porque depois ela vai sair falando pros outros. Ou vai achar que eu sou fraco. Exato. E vai se Gente, aproveitar dessa minha fraqueza para... Falo como mulher. O que acontece no casal permanece com o casal. Pelo menos deveria ser assim. Eu sei que comigo é assim. O que eu converso com o meu parceiro, se melhorou, show de bola, a gente continua feliz. Se não melhorou, a gente dá um jeito de melhorar nós dois. Claro, se algum dia precisa de ajuda, a gente procura um terceiro. Mas não existe esse negócio de buscar uma ajuda ali, outra aqui, outra lá, e espalhar para todo mundo o que está acontecendo, o que eu discuti com o meu parceiro. Então, acho que acalmar essa ideia de que tudo que está sendo dito ali vai ser espalhado, também seria uma coisa interessante a se falar, né? Sabe o que eu vejo, Mona? As pessoas inseguras, elas têm... Como elas não têm a segurança dessa aprovação, elas buscam aprovação nas outras pessoas. Então, a insegurança faz com que o inseguro ou a insegura vá buscar a aprovação daquilo que ela está fazendo em outras pessoas para saber se o que ela está fazendo é certo ou não. Tem isso? Tem isso também. E muitas vezes acaba falando demais para quem não deve falar, né? Só que você falou uma coisa perfeita, Mona, perfeita. Casal precisa aprender a não contar para o mundo o que está acontecendo dentro de casa. Aí fala para a mãe, fala para a tia, fala para a irmã, fala para 5 melhores amigas. Cada um tem uma opinião. Cada pessoa tem uma opinião, uma visão sobre aquele assunto. De verdade, o casal é um time e precisam jogar junto, não separado. Então, eu acho, de verdade, assim, ó, eu fico envergonhada pelas pessoas que são casadas e que saem falando mal do marido para todo mundo. Porque existe um vínculo de confiança aqui. E a gente pensa que traição é só quando trai fisicamente. Mas não, lealdade é uma coisa importantíssima numa relação. Falta de lealdade, imagina esse marido que chega para a esposa e fala: eu sou insegura, eu me sinto assim, eu tô com medo. Aí ela corre e conta para a mãe dela. Corre e conta, a mãe conta para outra filha, a filha conta para o marido. Um dia o marido, numa conversa, num almoço, puxa o assunto. Como é que esse homem vai se sentir? Ele já não tinha dito antes. Não, ele já era inseguro, ele vai se sentir mais inseguro ainda. E ele não vai mais falar nada para essa mulher. Então, o que é do casal precisa ficar entre o casal, não espalhar para todo mundo. Prejudica a relação, porque a pessoa sai lá fora, conta, pega a opinião do outro e traz para dentro da relação. E a opinião de uma pessoa de fora que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, os homens inseguros que estão nos assistindo, ou as mulheres que são casadas ou namoram com um homem inseguro, deem espaço para essa pessoa falar. Não julguem, entendam o que a outra pessoa está sentindo. E não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã. É aos poucos. Ele vai perceber. Primeiro você abre o espaço para ele falar e deixa aberto. E aos poucos ele vai falando. Não me espere que em uma conversa ele abra o coração dele e fale tudo, né? Porque não vai acontecer. Mas se ele for sentindo segurança para se abrir, ele vai fazer isso. E para essas mães que estão nos assistindo, que são mães de meninos, por favor, ensinem os meninos que eles podem ser frágeis. Eu quero compartilhar uma coisa bem legal com vocês. Eu fui para os Estados Unidos no mês passado e eu fiquei encantada porque eu tive a oportunidade de ir para uma escola nos Estados Unidos e acompanhar a rotina da escola. Durante 3 dias eu fui para a escola. E lá os meninos e as meninas têm aulas diferentes das aulas do Brasil. E uma turma, né, uma matéria que eles têm seria mais ou menos técnicas domésticas no Brasil. Eu lembro. Eu acho que nem existe mais técnicas domésticas, né? Mas enfim, o nome da matéria é Facto. E eles aprendem a cozinhar, meninos e meninas, a lavar e passar. Eles aprendem boas maneiras, eles aprendem a cuidar de uma casa.
é incrível. Eu fiquei encantada em ver os meninos e as meninas trabalhando juntos. E para fazer várias coisas que hoje a gente vê como, isso não é coisa de menino, ainda. E é coisa de menino, sim. Esse menino um dia vai crescer, um dia esse menino vai morar sozinho, um dia esse menino vai ter uma família. E imagina se essa mulher precisa fazer tudo sozinha. Eu fiquei encantada, apaixonada, elogiei horrores e gravei até stories mostrando a sala de aula. Porque... é sério, os meninos precisam ser tratados de uma maneira que eles entendam e criados de uma maneira que eles entendam que no futuro eles vão ter a casa deles. Então, a mamãe que faz tudo pelo filhinho, ela não está ajudando. Ela está ajudando a aumentar a insegurança. E eu vejo da seguinte forma, que os pais têm um impacto enorme na criação dos filhos, enorme, assim, 90%, e depois nós temos ali 10% de tudo que é a percepção no crescimento, essa percepção, né, do indivíduo. Mas os pais têm um poder enorme, enorme, enorme. E quanto mais os pais também vão fortalecendo esse filho, deixando esse filho ter espaço, mais ele se sente seguro. Porque hoje tem adultos, homens adultos, que moram com os pais. Hoje tem homens adultos que correm para a mamãe assim que dá um problema. E essa mãe precisa também entender que esse filho é adulto e que ela pode libertar esse filho para ele viver a vida dele. E isso vai ajudar ele a melhorar a autoestima dele, sim. Porque quando o filho corre para a mãe e já é adulto, não é porque tem uma ligação linda com a mãe, é porque ele ainda precisa da aprovação dessa mãe. E esses indícios vão mostrando o quanto as relações ainda precisam evoluir, o quanto as relações ainda precisam ir para um nível onde cada um entende o seu papel. E sim, os pais têm um papel lindo de apoiar, de amar e tudo mais, só que um adulto sabe tomar suas próprias decisões. Então, o homem inseguro busca aprovação sempre externa de alguém. Geralmente são os pais ou uma irmã, ele sempre tem alguém para quem ele foge, né, para quem ele corre. E essa pessoa precisa entender também e ver que ele pode tomar suas próprias decisões. E quanto mais o inseguro for tomando suas decisões e ele for se sentindo capaz, mais ele vai aumentando a autoconfiança dele, quanto mais ele vai fazendo coisas sozinho também. Então, incentivar ele a fazer, incentivar ele a tomar a frente, incentivar ele a ir atrás daquilo que ele quer também é importante. Tanto os pais, quanto a pessoa que está ao lado dele. Com certeza. Rô, nós vamos para um pequeno bloco de comerciais, sem antes falar sobre o nosso apoiador. O Novo Mundo do Cinema, bem pertinho de você. Para saber sobre as sessões e os filmes em cartaz, acesse, pessoal, movieart.com.br. Lá você pode, inclusive, fazer a compra do seu ingresso online. Para quem quer levar o crush ou quer ir sozinho no cinema, inclusive, ou sozinho também, pode fazer a compra online para não se pegar, de repente, chegar lá e não ter mais ingresso. Já aconteceu comigo. Olha ali. Eu já fui umas 2 vezes no cinema e não tinha mais ingresso. Dá para fazer a compra online. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Lembrando que hoje tem promoção de meia entrada para todo mundo, tá? Então, dá um pulinho lá, tem Dolittle e... qual é o outro? 2 Irmãos e Uma Jornada Fantástica. Exatamente. Esses 2 filmes em cartaz aqui em Nova Prata. Meia entrada hoje, quarta-feira, então segue o baile, vai lá, dá uma assistida nesses filmes muito bons. Exatamente. Pessoal, fica de olho aí, para você que também tiver perguntas ou sugestões, manda na nossa live, Facebook, YouTube ou no nosso WhatsApp que estava aparecendo aqui embaixo, mas ele está aparecendo aqui. Você pode mandar, que a gente sempre vai, é um prazer responder aqui para você. Fica ligadinho aí, na sequência a gente volta com mais Algo a Mais, aqui na Conecta Web. Aqui na Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, Live the World Otherwise.
Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. Strike Bowling. Jogar boliche é diversão garantida. Espaço para happy hour e eventos. Uma grande opção de delícias e bebidas para o seu momento. Junte a família e amigos. A lei é simples. Divirta-se. Strike Bowling em Nova Prata. Muito bem, pessoal, a gente retorna com algo a mais falando sobre homens inseguros, sobre essas relações com homens inseguros e por que não mulheres, né? É só trocar o homem pela mulher, que é exatamente a mesma coisa, né, Rô? Bem parecido. Mudam alguns comportamentos, mas é semelhante. É isso aí, então, se você acha que tá tendo alguma coisinha aí, tenta conversar com a sua parceira, né? Por que não? Exatamente. É bem essa questão. Mas olha ali, ele me olhou de um jeito, tipo, verdade? Pode-se dizer que o homem, quando ele é inseguro, ele é mais intenso que a mulher pelo fato de ele achar que isso está acontecendo somente com ele? Sim. Sim, totalmente. O homem inseguro, ele se joga, né? Esse é um comportamento muito normal dos inseguros. Se joga na relação, se joga no amor, ele sente tudo demais, né? E essa intensidade assusta muitas vezes. Uma coisa bem interessante, o inseguro pode fazer o seguinte, se jogar na relação, 2 meses depois ficar apavorado e fugir. Literalmente, sabe aquele cara que tu conhece, que tu tem certeza que tá sendo incrível e de repente o cara some no mundo. É um comportamento do inseguro. Ele fica com muito medo e ele acha que não dá conta e ele sai para lidar melhor com os sentimentos, ele sai da relação. Então, é bem interessante perceber isso, que o homem inseguro, grande parte das vezes, ele é bastante intenso. Bastante intenso, ele quer segurar a pessoa, ele quer logo dar um nome para aquela relação, para que ele se sinta mais seguro. Ele começa a buscar maneiras de se sentir seguro. Quer colocar aliança, quer casar, quer tudo muito rápido, porque ele sente que assim ele está seguro naquela relação. Só que a gente sabe que não é assim que acontece, né? Rô, 2 perguntas. A primeira, é possível dizer que filhos únicos são mais inseguros, justamente por ter esse cuidado maior por ele ser um filho único? E a outra pergunta eu já vou lembrar, porque agora eu esqueci. Depende dos pais. Da Mona pelo fato de que aí o homem está sempre podendo ter o aval do pai e da mãe mais fácil do que se fosse com outros filhos. Vamos lá. É mais fácil que um homem seja inseguro quando os pais, especialmente a mãe,
faz tudo pelo filho, tá? E isso é unânime nos casos que eu atendo. Homens inseguros, porque o homem que fica ali sendo cuidado e paparicado desde a infância, e ele acaba precisando muito dos pais, ele acaba precisando tanto desses pais, e ele tem um vínculo tão grande com esses pais, muitas vezes, de dependência, tá? De apego, de precisar pedir a opinião dos pais para tudo, de precisar do aval dos pais para tudo, ele acaba não construindo a sua autoconfiança, a sua autoestima de uma maneira que lá na frente ele consiga encarar o mundo e falar, ok, eu dou conta. Então, quando o filho é único, pode acontecer sim, mas pode acontecer mais sim, mas não significa que em todos os casos. Depende muito da relação que esse filho tem com os pais. E pode acontecer de, por ser um filho único, os pais quererem cuidar mais da criança, né? E com isso gerar essa codependência aí por parte dos pais e também do filho, né? O que eu vejo? Um homem adulto que precisa da aprovação dos pais. Um homem adulto que não sai da casa dos pais. Um homem adulto que muitas vezes coloca a mãe e a namorada uma contra a outra. Parece que ele coloca as duas numa competição. Esse homem é completamente inseguro. Então, um homem adulto, a partir do momento que ele tem capacidade de prover o seu alimento, ele sai da casa dos pais. Porque aí vem a questão, mas morando na mesma cidade, Rô, precisa disso sim. Porque o indivíduo precisa se fortalecer e entender que ele é capaz de encarar o mundo. O filho adulto não deve ficar na casa dos pais. E muitos pais estão me assistindo e vão dizer, mas como não precisa? Precisa sim. Porque esse homem adulto, ele deve ter o seu espaço. E que seja um cantinho de 2 peças, sabe? É importante para ele, enquanto homem, enquanto indivíduo, que daqui a pouco vai ser pai de alguém, marido de alguém. Então, quanto mais o homem vai buscar esse aval dos pais, mais inseguro ele fica. Perfeito. Nós temos participação, inclusive, de pessoas que estão na rua, que o Johnny foi em busca de pessoas, e quem não tem perguntas sobre relacionamentos, né? Exato. É difícil achar alguém que não tenha. Seja 100% seguro de tudo. Não, mas eu acho que toda a questão de relacionamentos é bem complexa, né? Então, perguntas eu acho que todo mundo tem uma pergunta sobre relacionamento. Eu acho que duvida alguém que não tem alguma pergunta. Eu tenho várias, não é uma só. Vamos à pergunta do nosso telespectador. Oi, Rô. Por que você acha que está tendo tanta traição? Ótima pergunta. Dá quase para fazer um programa. Exatamente. Então vamos dar uma breve pincelada, né? Todas as perguntas que a gente recebeu, quando eu tava lendo, eu fiquei, mas essa aqui é um programa, essa aqui é outra. Não, eu acho que até, Rô, essa questão tem muito a ver com a insegurança também. A questão de ter tanta traição tem a ver com a insegurança do homem achar que vai ser traído sempre. Tem a ver, né? Tem também. Todas as pessoas traem. Todas as pessoas podem trair, né? Não traem, não. Todas as pessoas podem trair, todos os perfis comportamentais podem trair. Inclusive aquele homem que tu olha e fala, é um banana. Esse homem também pode trair. E aí, o que acontece? As pessoas traem por motivos diferentes. E aí sim tem assunto para um programa. Falar sobre por que cada perfil trai e por que cada mulher que é traída busca um relacionamento em que ela é traída. Porque sim, nós temos 2 linhas aqui. Nós temos o traidor e nós temos a pessoa traída. E muitas pessoas buscam relações assim para reforçarem alguns comportamentos em si mesmas. Mas enfim, por que tem tanta traição hoje em dia? A traição sempre existiu. Esse é um fato. Mas hoje está mais fácil. Por quê? WhatsApp, Instagram, hoje existem aplicativos para traição. A pessoa acordou de manhã e decidiu que ela quer ter uma amante, ela tem um aplicativo onde ela entra e ela escolhe a pessoa que também é casada e que está disposta a viver uma relação, né, fora do casamento, fora do namoro. Então, hoje está mais fácil trair. E uma outra coisa é o comprometimento com a relação. Isso mudou, infelizmente. Não que casar em si tenha um peso de agora será para sempre. Não é uma aliança, não é um documento, não é comunhão total de bens que vai fazer a diferença quando a pessoa quer sair da relação. Mas o comprometimento com a relação ele é muito importante. Tem gente que já casa pensando na separação.
E antes não existia essa possibilidade. Eu E já vi. claro que por isso também muitos casais viveram relações falidas. E isso eu não acho certo, tá? Eu não acho que, mas a minha avó ficou 50 anos junto. Mas ela era feliz naquela relação? Ou ela só vivia de aparência? Sim, é o que nós falávamos anteriormente. As mulheres, há um tempo atrás, eram escolhidas e meio que tinham a obrigação de ficar com o marido pelo resto da vida. E aí, são todos links, né? Que aí traz o link de hoje as mulheres serem mais poderosas. Hoje as mulheres escolhem. Hoje as mulheres escolhem. Elas serem mais poderosas faz com que o homem fique inseguro, porque a mulher já não é mais uma propriedade do homem. Ela tem vida própria, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser ter filhos, ela tem. Se ela não quiser, ela não tem. E tudo bem. E tá tudo certo. Hoje tá tudo certo. Exatamente. E isso eu acho que trouxe muito mais insegurança para os homens. Também. E o homem, muitas vezes, não aceita o papel da mulher, né? Não apoia aquele pilar que nós falamos da afetividade, né? Um deixar o outro crescer. Às vezes a pessoa não banca ter um homem bem resolvido ao seu lado, e tem homem que não banca ter uma mulher bem resolvida ao seu lado. Quando eu encontro uma mulher solteira, quando eu tô atendendo uma mulher solteira, e ela me pergunta assim, ela me fala, né? Rô, eu quero ter um homem incrível. Aí eu pergunto pra ela, você dá conta? Você dá conta de ficar com um homem bem-sucedido, um homem que tem um carro bom, que tem uma casa boa, que é bem resolvido com as suas coisas, um homem que está trabalhando, está crescendo, está fazendo, viaja, um homem que tem seus amigos, que não abre mão do seu chopp. Aí às vezes elas começam a fazer assim, não dou conta. Aí eu falo, então é por isso que você continua se envolvendo com esse monte de embuste. Porque você não dá conta de ter um homem incrível do teu lado. E tem homem que não dá conta de ter uma mulher bonita do lado, bem-sucedida, que tem seu dinheiro, que compra seus sapatos e não pede pro marido. Não dá conta. Então, é essa visão que precisa mudar. E aí essa insegurança faz com que as pessoas muitas vezes procurem um caso extraconjugal. Mas não é a única razão. A principal hoje, respondendo a pergunta da Fabiana, é a facilidade para atrair e a falta de comprometimento com a relação, porque hoje as relações são muito descartáveis. Não deu certo, vai pro próximo. A gente vê, assim, um exemplo muito clássico é os aplicativos de namoro. Tu pensa assim, tu fica ali olhando. É um cardápio? É um cardápio. Tu tá ali escolhendo. Esse aqui não, porque esse aqui não tem o olho azul. Tá, passa pro próximo. Não, esse aqui, não, tá meio gordinho. Não, passa pro próximo. As pessoas estão escolhendo pelo tipo físico e depois elas vão conversar com a criatura, né? Então, as relações estão assim, é descartável, vai passando pro lado. E às vezes você deixa de conhecer uma pessoa surreal porque você não deu uma chance para ela. E sabendo que hoje as relações têm uma menor quantidade de comprometimento em muitos casos, a hora que fica difícil, e fica difícil na relação, é fácil pular do barco. É fácil procurar uma outra pessoa fora da relação. É fácil procurar alguém para desestressar. É fácil procurar alguém porque não está conseguindo dar conta de sentar com a pessoa que tu tá junto e conversar sobre o que está acontecendo. E é bem o que tu fala desde o início. No início das relações tudo é bom. Então, no início de uma traição é o início de uma relação também. Não, é uma relação. E uma traição, ela nunca pode ser comparada com relacionamento. Porque às vezes o que acontece... Às vezes não, a pessoa que está traindo, ela acha que aquela relação extraconjugal vai ser daquele jeito depois que eles assumirem. E é quando a pessoa literalmente cai do cavalo, porque não é igual. Como que é uma traição? Tu tá encontrando com uma pessoa, tu não tá pagando conta para essa pessoa. Essa pessoa não tá dividindo despesa com você também. Vão pro motel, geralmente, ficam lá 2, 3 horas namorando, né? Delícia. Roupa limpa, todo mundo tá cheiroso, depilado e maravilhoso, não é assim? Não tem problema. Geralmente, o que eles falam mal? Um fala mal do parceiro do outro, né? Aí eu falo mal do meu marido, o homem que tá comigo fala mal da sua esposa. Por quê? Tem que ter uma justificativa para estar ali, né? Então, eles falam mal, sempre a outra pessoa é o problema, e eles são maravilhosos, incríveis, por isso que eles estão lá, né? E aí aquela relação é cheia de amor, de desejo, de tesão, de mensagens. Nossa, muitas mensagens. São muitas juras de amor. Eles escapam no meio da tarde. Eles fazem loucuras para se ver. Vocês acham que isso dura depois? Não, sem contar que eu acho que se fizesse isso com a pessoa que está relacionada... Não precisava trair! Exatamente, chego a essa conclusão. Não precisava. Só que aí o que acontece? O traidor volta para casa e ele precisa de uma justificativa para ele se sentir melhor
pelo que ele está fazendo. E aí ele começa a achar todos os defeitos na outra pessoa. Entendeu? Porque aí ele vai reforçando pra ele, é por isso que eu tô fazendo isso. Ela é uma chata, ela é louca, ela só enche o meu saco, ela só fica me pentelhando. Então ele vai procurar justificativas. Mas a facilidade, ela é a resposta. Por quê? Tu entra lá no Facebook, daí tu decide um dia caçar ex-namorado e ex-namorada. Daí tu acha a pessoa tá gata e tá solteira. Aí manda um oizinho, como, sabe? Porque parece que começa de forma inocente. Mas a traição é uma porta que você abre. É uma porta. Se você não abrir a porta, você não vai trair. Ai, Rô, mas as pessoas se apaixonam. Sim, as pessoas podem se apaixonar. Agora, eu me apaixonar por uma pessoa é uma coisa. Eu ter a decência e o caráter de chegar para a pessoa que está comigo e falar, olha, eu estou envolvido com outra pessoa, estou apaixonado por outra pessoa, não quero mais estar nessa relação, é uma coisa que precisa de maturidade para fazer, né? Então, claro que todo mundo pode se apaixonar. Pode se apaixonar na fila do mercado, conheceu a pessoa, conversou e deu uma química ali, e começou a conversar e se apaixonou. Pode acontecer. Todo mundo pode se apaixonar e todo mundo pode errar. Agora, quanto tempo a gente leva esse erro para frente? Porque tem pessoas que têm casos extraconjugais por anos. E aí, será que a pessoa acordou todo dia e errou todo dia? Ou será que ela escolheu estar nessa relação? Então, muitas vezes a gente não percebe que é uma escolha. E quando tu abre essa porta, quando tu manda um oi pro teu ex, quando tu manda um oi para aquele cara que é bonitinho, ou quando o cara bonitinho manda e você responde, você abriu uma porta. E no início é tudo lindo. E aí, o que acontece? Você vai sentindo emoções que há muito tempo você não sentia naquele relacionamento que você está, porque com o tempo a relação muda. E é muito bom sentir aquele frio na barriga, aquelas borboletas no estômago. E você vai se deixando levar pelo sentimento, muitas vezes, deixando a razão de lado. E quando você percebe, você está envolvido emocionalmente. E daí, desse ponto para um envolvimento físico, é um passo. E aí, depois do envolvimento físico, ferrou tudo, porque aí você já não tem mais controle do que você está fazendo. Você só vai seguindo aquela emoção, aquela paixão e tudo, todo aquele sentimento que parece que é o mais forte do mundo e que nunca vai acabar. E só vai aumentando a bola de neve. E aí temos uma bola de neve que alguém vai sair machucado ou todos vão sair muito machucados. Eu não sei, tem... Eu ia chamar já e agradecer a Rô pelo fato de nós estarmos... Droga, eu ia fazer uma outra pergunta porque eu me lembrei. Pro próximo programa. Nós estamos no nosso horário e ainda temos os trailers, né? Dos filmes. Exatamente. Então, pessoal, Rô, infelizmente a gente chega ao final. É sempre um prazer imenso te ter aqui. Falo por experiência própria. Vou ter que começar a apagar a Rosângela aqui, pessoal. Falo por experiência própria. Rô, muito obrigado novamente por estar aqui conosco. É sempre muito bom. Vejo vocês na próxima quarta-feira e vamos pensando no assunto, né? Com certeza. Temos vários assuntos aí nas perguntas que é só chamar uma pergunta e a gente estende aqui por horas. Pessoal, então nosso apoiador, a Movie Art Cinemas, nós temos alguns trailers aqui, inclusive falando que hoje nós temos meia entrada. Mas também gostaria de avisar vocês que sábado, dia 14, nós teremos a feirinha de adoção da AMA na Praça da Bandeira, pessoal, das 13 às 17 horas. Então, para você que quer adotar um peludinho, feira de adoção não vai precisar ir até o canil, pode ir diretamente na Praça da Bandeira, vai ter vários cachorrinhos, gatinhos e tudo mais lá, para que as pessoas possam adotar. Eu sempre friso aqui, pessoal, adote, não compre. Você adotando, você vai estar fazendo um bem para a humanidade, um bem para o bichinho, um bem para você, um bem para todo mundo. É só coisa boa. Posso fazer um adendo antes de chamar os trailers os trailers dos filmes? A AMA tem a possibilidade de você ser padrinho ou madrinha de um cachorrinho. Você pode apadrinhar um cãozinho, uma cachorrinha que estiver lá no canil. Sábado, se você não tem como adotar um cachorrinho, vai lá e pede como que funciona essa questão de apadrinhar um cachorrinho, uma cachorrinha, um gatinho, que daí vai ser muito legal também, porque... Com certeza. Tem muito cachorrinho, e todas as sextas a gente traz o bloco do canil justamente para poder mostrar para você essas fofurinhas, que nem diz o Johnny toda vez que vai ao canil. Então, pessoal, pergunta lá como é que funciona essa questão do apadrinhamento. Ou seja, o fato de não ter espaço não justifica. Não justifica. E outra, exatamente, eles não precisam de muito espaço, eles precisam de amor. Exato. Eu falo porque eu moro no apartamento e tenho
4 gatos e um cachorro. Que comem suas flores. Que comem as minhas flores e que são todos animais adotados. Não comprei nenhum, assim. E eles, de verdade, mudam a vida de uma pessoa. Parabéns por adotar. Adoro. Pessoal, então agora vindo para o cinema, chamaremos os trailers, começando por Dois Irmãos e uma Jornada Fantástica. Dois Irmãos, uma jornada fantástica. Em um local onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, dois irmãos elfos adolescentes embarcam em uma extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor. Dois Irmãos, uma jornada fantástica, terá sua apresentação semanal às 14, 16 e 18h30. É isso aí, pessoal, e também nós temos o trailer de Dolittle. Fica aí com o trailer deste filme também. Dr. Dolittle vive com uma variedade de animais exóticos e conversa com eles diariamente. Quando a jovem rainha Victoria fica doente, o excêntrico médico e seus amigos peludos embarcam em uma aventura épica em uma ilha mítica para encontrar a cura. Dolittle terá apresentação durante a semana às 21 horas. Isso aí, pessoal, belos filmes para você poder assistir no Movie Art Cinemas aqui de Nova Prata. Então fica o convite para você. Mona, suas considerações finais? Nossa, parece meu TCC. Considerações finais, eu me lembro que estava na página 77. Boa! Bem específica, né? Chega bem a lembrar. Sei. Acho que é. Então, pessoal, lembrando, então, sábado das 13 às 17, a Feirinha da Ama, ali na Praça da Bandeira. Adote seu bichinho, por favor. Amanhã a gente tem mais algo a mais, né? Amanhã a gente recebe Kátia. E eu consegui esquecer o segundo convidado. Kátia, e nós temos o Você Conectado Você com o pessoal Conectado. da Dionet Olha aqui aí. para trazer um pouquinho de informações para você de como funciona a fibra ótica no interior. É a Dionet que está levando muita... E que é a nossa super parceira. Exato, e está levando conexão para interiores de vários municípios aqui da região que não tinham sequer telefone celular. Isso e hoje aí. já podem contar com internet de altíssima qualidade da Adionet. Aí, para isso que serve nos parceiros, né? Então, pessoal, a gente se vê amanhã a partir das 10 horas da manhã em mais um programa Algo a Mais aqui pela Conecta Mais Web TV, conectando você. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.